Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 21. Razão e Percepção. Seção 3. Fé, Crença e Visão. Todos os relacionamentos especiais têm o pecado como sua meta, pois eles são tentativas de barganhar com a realidade, às quais a aparente união é ajustada, as quais a aparente união entre corpos, no caso, recebe esses ajustamentos que a gente vai fazendo para não entender, para não olhar a verdadeira realidade. Não se esqueça disso. Barganhar é fixar um limite, e qualquer irmão com quem você tem um relacionamento limitado, você odeia. Pode tentar manter a barganha em nome da equidade, algumas vezes exigindo que seja você aquele que paga e talvez, mais frequentemente, exigindo que o outro pague. Assim, em equidade, você tenta aliviar a culpa que vem do propósito que foi aceito para o relacionamento. Essa equidade aqui está entre aspas. É uma equidade que não tem equilíbrio nenhum, mas fica parecendo que uma hora um é mais penalizado, paga um preço mais alto, e outra hora o outro vai pagar um preço mais alto no relacionamento. E é por isso que o Espírito Santo tem que mudar o seu propósito, no caso, o propósito desse relacionamento, de forma a torná-lo útil para ele e incapaz de causar danos a você. Se você aceita essa mudança, terá aceita a ideia de abrir espaço para a verdade. A fonte do pecado se foi. E a fonte do pecado aqui é o controle do ego, quando a gente se abre para fazer essa mudança no tipo de relacionamento. Você pode imaginar que ainda experimenta os seus efeitos, mas não é o seu propósito e já não o quer mais. Ninguém permite que um propósito seja substituído enquanto o deseja, pois nada é tão valorizado e protegido quanto uma meta que a mente aceita. Isso ela perseguirá de forma sinistra ou feliz, mas sempre com fé e com a persistência que a fé inevitavelmente traz. O poder da fé nunca é reconhecido se é colocado no pecado, mas sempre é reconhecido se é colocado no amor. Por que é tão estranho para você que a fé possa mover montanhas? É uma pergunta. Essa façanha é de fato pequena para tal poder, para a dimensão do poder que a fé tem, pois a fé pode manter o Filho de Deus acorrentado enquanto ele acreditar que está acorrentado. E quando for libertado dessas correntes, isso se dará simplesmente porque ele já não acredita mais nelas, retirando a fé em que elas possam prendê-lo e colocando a fé, ao invés disso, na sua liberdade. É impossível colocar a mesma fé em direções opostas. Qualquer fé que você dê ao pecado retira da sanidade. E aquela fé que oferece a santidade foi retirada do pecado. Fé, crença e visão são os meios pelos quais a meta da santidade é alcançada. Através delas, o Espírito Santo te conduz ao mundo real e para longe de todas as ilusões nas quais a tua fé foi depositada. Essa é a sua direção. No caso aqui, essa é a direção do Espírito Santo e a única direção que ele vê. E quando você se desvia, ele te lembra de que não existe outra direção senão uma única. A fé do Espírito Santo, a crença dele e a visão dele, todas elas são para você. E quando você as tiver aceito completamente no lugar das tuas, não mais terá necessidade delas, pois a fé, a visão e a crença têm significado somente antes de ser alcançado o estado da certeza. Mas no céu são desconhecidas, entretanto, é através delas que se alcança o céu. É impossível que falte fé ao Filho de Deus, mas ele pode escolher onde ela é depositada. A ausência de fé não é falta de fé, mas sim fé no nada.
Não falta poder à fé, que é dada a ilusões, pois é através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Ou seja, a gente pode escolher onde vamos colocar a nossa fé e também naquilo que a gente vai acreditar. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé que coloca em suas ilusões a respeito de si mesmo. Pois a fé, a percepção e a crença você fez como meios de perder a certeza e de achar o pecado. Essa direção louca foi escolha sua, e através da sua fé naquilo que escolheu, você fez o que desejou. O Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais você mesmo buscou achar o pecado. Mas, à medida que o Espírito Santo os usa, ele conduz esses meios para longe do pecado, porque o propósito dele está na direção oposta. Ele vê os meios que você usa, mas não o propósito para o qual você os fez. Ele não os tomaria de ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para você. Você fez a percepção de tal modo que possa escolher entre os seus irmãos e buscar o pecado com eles. Ele trouxe aqui que a gente escolhe quais irmãos são aceitáveis ou não para nós e quais deles a gente julga como pecadores. O Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que você quer ver. Então, dará a sua fé à santidade, desejando-a e acreditando nela devido ao seu desejo. A fé e a crença passam a ser ligadas à visão, assim como todos os meios que alguma vez serviram ao pecado são agora redirecionados para a santidade. Pois o que você pensa que é pecado é limitação, e aquele que tentou limitar ao corpo, você odeia porque teme. Trazendo de uma outra forma, ele diz que a gente pensa que o que é pecado é limitação, e que aquele que a gente tentou limitar ao corpo, ou seja, ver apenas como um corpo, a gente odeia, porque a gente tem medo dele, que no caso é o nosso irmão. Por isso a gente está o tempo todo na defensividade. Na sua recusa em perdoá-lo, você quer condená-lo ao corpo, porque os meios para manter o pecado ainda são preciosos para você. No caso aqui, está falando em relação ao nosso irmão. E assim, o corpo tem a sua fé e a sua crença. Mas a santidade quer libertar o teu irmão, removendo o ódio através da remoção do medo, não como um sintoma, mas na sua fonte. No caso, remover o medo na fonte, que na verdade são as crenças que o ego coloca na nossa mente. Aqueles que querem libertar os teus irmãos do corpo não podem sentir medo. Eles renunciaram ao meio para o pecado, que no caso é o corpo, escolhendo permitir que todas as limitações sejam removidas. E como desejam contemplar os teus irmãos em santidade, através do poder da sua crença e da sua fé, eles veem muito além do corpo, dando apoio à visão e não mais obstruindo-a. Mas, em primeiro lugar, eles escolheram reconhecer o quanto a sua fé limitava a sua compreensão do mundo, desejando colocar o poder dessa fé em outro lugar, caso lhes fosse dado um outro ponto de vista. Os milagres que se seguem a essa decisão também nascem da fé, pois a visão é dada a todos aqueles que escolhem olhar para longe do pecado e, assim, eles são conduzidos à santidade. Aqueles que ainda não acreditam no pecado têm que pensar que o Espírito Santo pede sacrifício, pois é dessa forma que pensam que o seu propósito é realizado. Irmão, o Espírito Santo sabe que o sacrifício nada traz, ele não faz barganhas, e se busca limitar o Espírito Santo, você o odiará porque está com medo. Olha só, então toda vez que a gente quiser limitar a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos odiar o Espírito Santo, porque nós estaremos com medo.
A dádiva que ele te deu é maior do que qualquer outra coisa que exista deste lado do céu. O instante para o reconhecimento disso está próximo. Une à sua consciência aquilo que já foi unido. A fé que você dá ao seu irmão pode realizar isso, pois aquele que ama o mundo está vendo o seu irmão por você sem nenhuma mancha de pecado, na inocência que faz com que essa vista seja tão bela quanto o céu. A sua fé no sacrifício deu a ele grande poder aos teus olhos, só que não reconhece que não pode ver por causa dele, não pode ter a visão ainda da verdadeira realidade. Pois o sacrifício tem que ser extraído de um corpo e por outro corpo. A mente não poderia nem pedi-lo, nem recebê-lo por si mesma, nem pedir e nem receber o sacrifício por si mesma. Assim como o corpo também não poderia. A intenção está na mente, que tenta usar o corpo para carregar os meios para o pecado, nos quais a mente acredita. Assim, a união do corpo com a mente é uma crença inevitável daqueles que dão valor ao pecado. E assim, o sacrifício é invariavelmente um meio para a limitação e, portanto, para o ódio. Você pensa que o Espírito Santo se preocupa com isso? Ele não te dá aquilo que é o propósito dele afastar de ti. Está dizendo aqui que o Espírito Santo nunca vai nos dar aquilo que é o objetivo dele separar, afastar de nós, que são as nossas ilusões, que a gente criou. Ele não transforma essas ilusões em verdades, de jeito nenhum. Você pensa que ele quer te privar de algo para o seu próprio bem, mas bem e privação são opostos e não podem ser unidos de modo significativo de forma alguma. Que interessante que ele trouxe aqui, que bem e privação são opostos. Por quê? Porque alguma coisa que a gente pensa que é para o nosso bem, na verdade, é uma privação que a gente estabeleceu para a gente mesmo. Por isso que o Espírito Santo não pode permitir nenhuma privação da forma como a gente entende. Isso é como dizer que a lua e o sol são um só, porque eles vêm juntos, como a noite e o dia, e assim não podem deixar de ser unidos. Entretanto, ver um não é outra coisa senão o sinal de que o outro desapareceu de vista. E também não é possível que aquilo que dá a luz seja uno com aquilo que depende da escuridão para ser visto. Nenhum exige o sacrifício do outro, porém, cada um depende da ausência do outro. O corpo foi feito para ser um sacrifício para o pecado e na escuridão ele ainda é visto assim. No entanto, à luz da visão, ele é contemplado de maneira bastante diferente. Mas você pode ter fé nele para servir a meta do Espírito Santo e dar a ela poder para servir como meio de ajudar os cegos a ver. Mas, ao ver, eles olharão para o que vem depois do corpo, assim como você fez. A fé e a crença que deu ao corpo devem ser colocados no que está além. Você deu a percepção, a crença e a fé próprias da mente para o corpo. Deixa que elas agora sejam devolvidas ao que as produziu e ainda poderá usá-las para salvar-se do que fez. Isto é, deixemos que a percepção, a crença e a fé que são próprias da mente, que elas sejam devolvidas a quem as produziu, que no caso é o ego. Muito interessante. Fim da leitura do livro-texto.